A economia do Reino Unido se recuperou e cresceu 0,7% no segundo trimestre de 2015, segundo dados oficiais divulgados na quarta-feira. Mas o que isso significa para a economia e para os planos do Banco da Inglaterra de subir a taxa de juros? Nossa convidada é editora e economista da Economist Intelligence Unit, Danielle Haralambous. O aumento de 0,7% do PIB entre abril e junho veio de acordo com as expectativas, significando que o Banco da Inglaterra provavelmente não vai se apressar em subir as taxas de juros antes do esperado. Que outros indicadores poderiam prejudicar as expectativas? Sim, esses números foram de acordo com as expectativas do banco e dos mercados. O banco espera outro aumento de 0,7% no terceiro trimestre. Com base nesse crescimento trimestral, o governador Mark Carney disse que o gap de produção do país deve fechar no próximo ano. Isso sugere que o primeiro aumento da taxa virá no início de 2016, porque o banco provavelmente vai agir para apertar a política antes do fechamento total do gap, para reduzir a chance da inflação não subir muito. Isso vai acelerar no segundo semestre do ano, quando a capacidade ociosa for erodida e o impacto da alta do preço do petróleo do ano passado sair da comparação anual. Outros indicadores, como o crescimento dos salários, também subiram apesar da incerteza sobre quanto será esse aumento. Ao mesmo tempo, alguns fatores sugerem que o banco se apressou em apertar a política. Por exemplo, as famílias do Reino Unido estão altamente alavancadas com crédito. A inflação dos preços de casas ainda apoia o crescimento e a valorização constante da libra ao longo dos últimos 2 anos e já representa uma forma de aperto monetário. Além dos fatores mencionados, os números do PIB também confirmaram alguns dos males que afetaram a economia. O setor manufatureiro parece estar em dificuldade e o da construção continua relativamente estável. Qual é a perspectiva para o futuro? O crescimento do setor de serviços continuou. A produção manufatureira recuou, apesar da categoria geral de produção ter aumentado 1%, apoiada pela produção do setor de mineração e extração, que não parece ser sustentável. O salto foi bastante significativo, o que mostra que o setor de serviços continua representando todo o crescimento da economia e que a recuperação continua desequilibrada. Ainda assim, a economia se recuperou de um fraco desempenho no primeiro trimestre, quando o crescimento foi de 0,4%. Os dados estão sujeitos à revisão. Portanto, não queremos considerá-los muito neste estágio, mas o aumento do impulso no início do ano é encorajador, certamente em relação ao ritmo da recuperação do restante da Europa. O PIB real do Reino Unido está 5,2% maior do que o pico pré-crise no início de 2008, enquanto o dado da economia da zona euro ainda está 1,5% menor. A força da libra também dificultou as exportações dos fabricantes no segundo trimestre. Será que precisamos ser cautelosos em relação ao PIB? Nós temos que esperar a segunda estimativa do PIB para ver o desempenho das exportações, mas as exportações líquidas prejudicaram significativamente o crescimento no primeiro trimestre, e os dados do PMI para junho já sugeriram que vão permanecer fracos no segundo trimestre, em contraste com os dados que indicam um desempenho decente para os setores de serviços e construção. Os dados do setor manufatureiro recuaram para uma mínima de 26 meses, principalmente por causa da demanda externa moderada. Isso nos dá razão para sermos cautelosos em relação à durabilidade da recuperação atual, em se tratando de números que demonstram desequilíbrio econômico visto no período pós-crise. Os resultados da produção permanecem em torno de 10% abaixo dos níveis pré-crise, enquanto a produção do setor de serviços está um pouco menos de 10% acima. Em geral, isso encerra a nossa entrevista de hoje. Obrigada pela audiência e continuem conectados a Dukascopy TV para mais atualizações. Até mais!